Hoje, dia 17 de dezembro de 2024, nós vamos entrevistar dois expoentes do N-Bank, o Francisco de Almeida Prado, Fernando de Almeida Prado Bresciani e Tiago Fusco. Então, passo a palavra imediatamente para o Fernando. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Se você puder contar um pouco da tua trajetória, claro, da família Almeida Prado, que você tem o orgulho de pertencer, né? E aí... com muito orgulho. Meu nome é Fernando de Almeida Prado Bresciani, não é? Nasci em São Paulo, já tenho bons anos de estrada, não é? Na minha carreira, eu me formei em administração de empresas, eu fiz FMU, não era um bom estudante e senti que precisava melhorar, comecei a fazer cursos, comecei o SEAG, né? Naquela época, não terminei. Na Fundação Getúlio Vargas. Na Fundação Getúlio Vargas, fiz diversos cursos na Bolsa, não é? De análise fundamentalista e etc. Fiz cursos em empresas de auditoria. Depois eu fui aprimorar, depois de um tempo, eu resolvi fazer um MBA. Fiz um MBA no INSPER em finanças, não é? Mas a minha carreira sempre foi como analista de investimentos. Eu comecei, enfim, como estagiário lá atrás no Sul América. Logo do Sul América eu fui trabalhar no Itaú Asset, não é? Fiquei no Itaú Asset por 11 anos. Eu cobria os setores de commodities, autopeças, infraestrutura. E então visitava muitas empresas, fazia muitas projeções, não é? E assessorava toda a mesa ali de renda variável e às vezes um pouco a mesa de renda fixa. Depois de lá, eu fui trabalhar no BNP Paribas, um desafio enorme, não é? Por ter que acompanhar o setor de energia elétrica e saneamento, setor muito regulado, não é? Muito complexo, mas uma vez que se aprende mesmo, não é? E aí eu acompanhava essas empresas no Brasil, no Chile, Argentina, Colômbia e México, né? Então foi muito bom conhecer essas empresas fora, saber, quer dizer, que a área de RI funciona, como é a auditoria nos outros países. Foi uma experiência fantástica, não é? Abriu muito a cabeça, não é? Visitar as plantas, conhecer outras tecnologias. Depois de lá eu fui para o Banco Votorantim, fazer o mesmo setor de energia elétrica e saneamento. Aí fiquei lá também alguns anos. Depois veio uma crise, né, na década de 2000, ali por volta de 2014, 15. Eu acabei retirando do mercado, saí um período, voltei depois. Eu voltei para a Mirai Asset para fazer esses mesmos setores. E lá, quer dizer, é um grupo coreano que investe muito em... Fortíssimo, gigantesco na Ásia. É uma potência. Eles investem muito em imóveis. Eles gostam muito de comprar prédios, né? Tinha alguns prédios aqui em São Paulo, então aprendi a fazer o setor imobiliário, fundos imobiliários, né? Como funcionava a dinâmica, CRI, tudo isso. E depois de lá, quer dizer, eu recebi um convite para vir para o N-Bank. Não conhecia o N-Bank, conheci. Já estou lá há 3 anos e meio. Assim, é fantástico, não é? O ambiente é ótimo, as perspectivas são muito boas, não é? E eu posso passar todo esse conhecimento que eu adquiri através de anos de visita a empresas, como funciona a lógica, para passar a carteira para os clientes, não é? Porque dentro da bolsa, a pessoa acha que a bolsa é uma coisa só, quem não entende, não é? E pensa que é uma coisa maluca. Tem de tudo lá dentro. Tem empresas malucas, empresas sérias, empresas ótimas, empresas de dividendos, empresas setoriais excelentes, não é? Então você vê o cenário macro, de acordo com o cenário macro, que nicho eu vou pegar da bolsa para atravessar esse período, não é? E aí você, quer dizer, graças a essa experiência, eu consigo passar isso com uma boa tranquilidade, né? Você podia falar um pouco sobre a família Almeida Prado, que eu vagamente lembro do Banco São Paulo, que ficava na 15 de novembro, um prédio Art Deco, e a família
que gostava de... Tinha aras muito conceituados, aras Jaú e Rio das Pedras, né? E depois o banco foi vendido, parece que não tinham herdeiros, hoje tem menos protagonismo, não é isso? Exatamente, quer dizer, a família tem uma história muito bonita, não é? Ela começou aqui na cidade de São Paulo e foi se dissipando pelo interior, então tem vários ramos de Almeida Prado, os ramos de Campinas, de Itu, de Piracicaba, de Jaú, de Ribeirão Preto, não é? No passado, o início mesmo foi o café, não é? Ganharam muito dinheiro com café, propriedades enormes, não é? Mas sempre foi uma família muito grande, não é? Muitos filhos, 15, 20 filhos era normal numa família no passado, não é? Então, uma família enorme, eu acho que ela povoou o interior de São Paulo, não é? Eu me lembro de um almoço que teve em Jaú, há uns 10 anos atrás, ou um pouco mais, uns 15 anos atrás, quando se comemorou os 150 anos da chegada do primeiro Almeida Prado em Jaú. Então fizeram um livro contando as histórias de algumas das fazendas, né? Da família como um todo. E aqui em São Paulo, como você bem lembrou, tinha um ramo do Banco de São Paulo, não é? É um prédio muito bonito, né? Tem o cofre. Faz tempo que eu não passo lá, tinham feito até um bar lá embaixo, né? O prédio é tombado. Depois eles venderam esse banco, não tinham herdeiros, e os herdeiros não queriam ficar com o banco, queriam as fazendas, né? E aí quem comprou foi o Banespa e hoje acho que passou para o Santander. Né? Hoje o prédio é a Secretaria de Turismo, né? E hoje é o Banco Santander. É um prédio muito bonito. Muito bonito, Você é descendente também do Dr. Arnaldo. Pelo lado da minha mãe é Silva Gordo Vieira de Carvalho. Vieira de Carvalho é o Dr. Arnaldo, não é? Então... Silva Gordo, que também foi dono de banco. Foi dono do Banco Português do Brasil. Até meu parente. Que foi comprado pelo Itaú. Então você tem banco dos dois lados, né? Mas hoje eu gosto do Nubank. Então o ambiente é ótimo lá. Eu queria te perguntar uma coisa. Eu acompanho um pouco o mercado de renda variável. E eu frequento alguns lugares, eu ouço muitas opiniões que hoje, por causa da taxa de juros também e outras razões, há empresas extraordinárias no Brasil mal cotadas, quer dizer, subvalorizadas. Por exemplo, se alguém olhar o balanço da Petrobras e do Banco do Brasil, estão resultados extraordinários e a cotação não revela isso por causa dessa insegurança. O que você acha? Por exemplo, a Embraer esse ano teve um desempenho fenomenal, não é? O que você pode dizer sobre o mercado de ações frente a esse juro, essas dificuldades todas? Comentar assim, existe uma gangorra. Quando o juro sobe, a bolsa cai, né? E vice-versa. O juro é inimigo da bolsa. Quando você olha a bolsa, quer dizer, você tem que olhar o cenário do juro, o cenário macro, não é? E depois você entra no micro. E é bem lembrado, quer dizer, que o Brasil nos últimos 10 anos passou por muitos ruídos, não é? A gente teve uma crise no governo Dilma, né? Acabou com o impeachment, então todo mundo espera para ver as empresas trabalhando, gerando resultado, mas todo mundo espera o cenário acalmar. Depois veio o Temer, aí veio o Bolsonaro. O Joesley que atrapalhou, não é? Gerou uma desconfiança no governo. Poxa, o que será que está acontecendo nesse governo? Aí veio o governo Bolsonaro, aí veio o Covid, não é? Claro. Eu estava até olhando um dado, quer dizer, você olha um dado da economia, durante o Covid, a taxa de ocupação das empresas, né, a taxa de utilização da capacidade era coisa de 20 e poucos %, está em 80%. Está num nível recorde, não é? E sem investimento, só reocupando, acabou o home office, acabou tudo isso, as empresas estão dando resultados enormes, mas a gente saiu de um governo, não é?
teve toda aquela preocupação do Covid, aí entrou um novo governo, mudou o viés, não é? É outro viés político, outra proposta, não é? Mas os ruídos continuam, né? A gente vê os ruídos na imprensa todo dia. Há ruído em relação às contas públicas, insegurança, juro ainda muito alto. Então tudo isso afasta. Essas empresas, elas entregam, quer dizer, eu me lembro, a Petrobras, no governo Dilma, ela chegou a ser cotada a 0,2 do patrimonial, imagina, né? E é uma empresa que hoje está na bolsa entregando um resultado muito bom, só não está maior porque o preço do petróleo não ajuda, né? Tá ali de lado, mas uma empresa que tem um yield aí por volta de 15%, superior à renda fixa e com potencial de valorização. Você pega o Banco do Brasil, todo ano a gente tem um ano de seca, outro ano bom, outro ano mais ou menos, não é? Mas ele está sempre aí, quer dizer, ele está sendo muito bem gerido, não é? Nesse governo, está entregando um resultado muito forte. É uma mulher, né? É uma funcionária de carreira. É muito bem preparada. E a gente viu a seca do ano de 2021, a insegurança. 2022 voltou, então não tinha mais o medo de alguma inadimplência agrícola. Surgiu isso agora por conta dessa seca recente aí de julho a outubro. Provisões, não é? Mas é um banco que paga um dividendo trimestral, não é? Ele te dá um retorno, quer dizer, quando você olha a bolsa, essas empresas, por yield, elas te dão um retorno muito bom. E se o macro ajudar, e o cenário, o ambiente como um todo ajudar, você ainda ganha a alavanca da valorização. Então, quer dizer, como você falou, essas empresas, a gente olha desde o quarto tri de 2022, as bolsas, no geral, as empresas na bolsa como um todo, vem entregando resultados muito bons. E o End Bank? O que você pode falar sobre? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Bom, o banco ele é um banco que está no Brasil tem 15 anos. O banco nasceu na década de 30, basicamente para cuidar do patrimônio da família, que fez fortuna no mercado basicamente do agronegócio e de real estate. Acho que pouco familiar para todos, mas o banco foi constituído em Andorra, que é um principado que fica entre a Espanha e a França, fica bem no meio ali dos Pirineus. E até então, da década de 30 até meados dos anos 2000, o propósito do banco era fazer, né, essa parte de wealth management do dinheiro proprietário da família. Em meados dos anos 2000... A origem da família é de Andorra, eles Andorra são andorranos, mesmo, exatamente, a família Cerqueda. E ali nos anos 2000 eles aprenderam a fazer muito bem, né, o wealth management do capital proprietário, investindo em vários negócios. E aí eles decidiram transformar de fato o banco num business ao público, abrindo operação de private banking, que sempre foi o DNA principal do banco. Então eles começaram majoritariamente com as operações europeias, muito ancorado ali na operação da Espanha. E começaram a capilarizar a operação globalmente. Então hoje nós temos 11 países ao qual temos operações de private banking, né, focado nesse público alta renda. Na América Latina, só no Brasil, não? Não, a gente tem operações no Uruguai, em Miami, nos Estados Unidos, que a gente acaba pegando um pouco da América do Norte. A gente tem operações em Mônaco, Espanha, Israel, Andorra, propriamente dito. E o foco do banco é fazer gestão patrimonial e gestão de fortuna. Aqui no Brasil, a gente tem uma operação robusta, como eu te falei, tem 15 anos, e no último ano a gente fez uma reestruturação em todo o senior management do banco. Então houve a troca da presidência, da vice-presidência, e eu cheguei para capitanear a área comercial. Você veio da onde? Eu tenho um pouco menos de experiência que o Bresciani, mas eu me formei no INSPER, fiz também um MBA em finanças e com especialização em mercado de capitais. Eu comecei a minha carreira no programa de trainee do Unibanco,
fui incorporado ali, né, pela fusão entre Unibanco e Itaú. Eu tive passagens pelo Credit Suisse, pela XP e agora, recentemente, vim integrar aqui o time do End Bank. Você tá com que idade? Eu tô com 38 anos. É um menino. Então, obrigado. Não, os cabelos brancos já estão começando a aparecer. E eu acho que é isso. Eu acho que hoje, assim, eu me orgulho muito em dizer que a gente tem uma operação que a gente... acho que tem se diferenciado do mercado. Acho que hoje a gente tem grandes players no Brasil, né? Acho que o movimento das plataformas digitais trouxeram uma disrupção para o mercado, né? E acho que hoje a gente tem... E as fintechs também, né? Também, com certeza. Acho que todo esse movimento desses grandes players, acho que a XP, o BTG, o próprio Nubank, a operação de Private Banking do C6, acho que está trazendo robustez, senioridade, né, para o mercado de investimentos, para o brasileiro. Acho que o brasileiro também está fazendo uma lição de casa de se inteirar mais sobre investimentos, né? Eu acho que antes era pouco comum você sentar, tirando, obviamente, empresários e, né, pessoas que estão ali envolvidos no ambiente econômico, né, na economia real, mas era pouco comum você sentar com um médico, com um dentista, com um advogado e ele tá antenado sobre investimentos. Eu acho que hoje esse conhecimento ele é muito mais presente, né? O brasileiro ele tem se preocupado mais com gestão, né, do orçamento familiar, como melhor investir o dinheiro para conquistar a tal da independência financeira. E eu acho que o propósito do End Bank é ajudar esse cliente alta renda que precisa de uma gestão um pouco mais sofisticada, principalmente olhando questões não só da gestão da liquidez, mas de temas super importantes como planejamento sucessório patrimonial, offshore, com toda essa questão de dólar, de diversificar um pouco do risco do patrimônio do risco Brasil, a parte de pessoa jurídica, que a gente hoje tem um olhar muito exclusivo para o empresário. A gente, né, o CEO do banco, ele brinca que hoje todo cliente do banco, basicamente, ou ele é um executivo que é remunerado por um CNPJ ou ele é dono de um CNPJ. Então, no final do dia, a gente precisa olhar para o CNPJ desse nosso cliente. Então, o que a gente tenta fazer hoje é trazer o melhor dos três mundos que eu acho que tem à disposição dos clientes no que tange investimentos, que é essa sofisticação do que os family offices acabam trazendo, essa agilidade das plataformas digitais, o fácil acesso, a proximidade do assessor, do especialista de investimentos com o cliente na ponta e a robustez das grandes placas de sermos banco. Então, o que a gente tenta fazer no fim do dia é unir esses três universos e entregar isso dentro de uma boutique de investimentos, com essa sofisticação. E o fato de ser de Andorra dá algum charme ou não? Acho que dá, porque além de ser um banco global, né, a operação de Andorra e da Espanha, elas são muito assim, complementares, né? E hoje, principalmente para esse cliente private que busca essa sofisticação, a gente dá acesso a ele à Europa e sair também um pouco, às vezes, dos Estados Unidos, eu acho que acaba trazendo essa confiança, essa solidez, né? Eu acho que se você pegar a história, né, do mercado financeiro, dos grandes bancos tradicionais, UBS, Credit Suisse, Julius Baer, essas grandes placas que majoritariamente estão na Suíça, eu acho que sempre foi um berço ali para o investidor mais sofisticado. E a gente ter essas raízes em Andorra, eu acho que traz esse tipo de sofisticação e a gente consegue abordar temas que eu acho que são super importantes para o, de novo, cliente alta renda, que o cliente, quando ele busca uma solução offshore, ele basicamente busca três coisas. Ou ele está querendo tirar um pouco do risco do país, né, de origem, do Brasil, no caso, ou ele está querendo pensar em ferramentas mais sofisticadas e mais inteligentes para a sucessão patrimonial, ou ele está querendo estabelecer residência fiscal em algum lugar do globo. E geralmente a Europa e os Estados Unidos acabam sendo destinos bastante procurados. E Andorra, para quem quer estabelecer residência fiscal... de residência fiscal é um charme. É um charme. Você tem ouvido esses clientes de alta renda, eles estão correndo para o Bitcoin?
Olha, O que você tem a falar do Bitcoin? ótima pergunta, Luiz. Acho que, assim, o Bitcoin, ele... Aí eu vou cometer aqui a audácia de dar minha opinião pessoal. Deixa eu só fazer Por um favor. comentáriozinho exatamente em cima desse tema Bitcoin. Nós tivemos esse podcast é novo, né? Legal. E graças a Deus bem sucedido. Dos 102 episódios, o episódio que deu mais visualização é de um cara falando sobre Bitcoin. Aliás, é o Renato Trezoitão, já ouviu falar dele? Já né? ouvi falar dele. E eu fiquei surpreendido. É o tema que está, É o tema acho que em desculpa, alta, né? mas Imagina, muito bem colocado, inclusive. Eu acredito que assim, tem bastante cliente mais sofisticado, sim, que procura e quer entender, né? Como eu te falei, né? Sem querer cometer nenhuma indelicadeza ou audácia, eu tenho pouco conhecimento técnico para falar sobre, né, o Bitcoin. Eu acho que o que está por trás ali do Bitcoin, que é toda essa tecnologia do blockchain, etc., eu acho que de fato isso é disruptivo, eu acho que isso está mudando, e eu acho que vai mudar muito o mercado, não só de investimentos, mas tem inúmeras outras áreas, como a área do direito, nessa parte de contratos, etc., que vai se beneficiar e tem se beneficiado muito dessa tecnologia. E óbvio que hoje, com toda essa questão dessa subida abrupta e dessa valorização que o Bitcoin teve e das criptomoedas, e grandes casas, né, grandes economistas, grandes investidores falando que o Bitcoin está se tornando um ativo que a gente chama que é o famoso flight to safety, né, que é o ouro, a prata, as treasures, né, os títulos públicos, os títulos soberanos. Eu acho que o Bitcoin hoje ele está entrando dentro dessa cesta. Então... Sofreu um abalo em termos de imagem com uma empresa de um jovem, né? Que até a nossa modelo era a modelo famosíssima, casada Gisele com Bündchen. a Gisele, era garota propaganda, lembra do cara? Ela é garota propaganda, eu acho que do C6, se eu não me engano. Não, do C6 e ela... Atualmente, né? E ela foi também de um cara que tá preso, inclusive, que vende fundos de Bitcoin. Esqueci o nome dele. Você lembra de um... Eu sei quem que é, mas eu também um me fugiu o episódio nome. de uma perda bilionária, sim, né? E isso afetou um pouco, né? Teve alguns empresários internacionais e inclusive aqui no Brasil também, né? Teve jogador de futebol. Pirâmides do Bitcoin, né? O faraó do Bitcoin, enfim, que a imagem já é uma operação um pouco estranha para o público médio. Sim. E com episódios de falcatrua, etc., aí abala um pouco. Mas agora está retomando, né? Com a valorização e com o entendimento, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que assim, hoje a gente tem, né? Assim como o Bresciani é nosso especialista em renda variável, a gente coloca super à disposição esse tipo de serviço de capital intelectual à disposição do nosso cliente. A gente tem especialistas no banco que acompanham só a questão do Bitcoin. Tem se tornado, sim, um tema, assim, em evidência e muito cliente questionando, principalmente porque, né, essa valorização que houve aí abrupta, né, traz a atenção, e a gente tem, obviamente, isso dentro de casa para dar esse tipo de suporte para os nossos clientes, mas eu particularmente não me arrisco muito a opinar porque, enfim, é uma moeda que você hoje consegue comercializar grandes montas de dinheiro aí e trocar. Pô, você consegue comprar carro, apartamento hoje através do Bitcoin. É verdade. Não é regulado por nenhum banco central, tem um sistema ali todo, né, particular, e obviamente não tem nenhum tipo de questionamento sobre, né, a idoneidade da moeda. Acho que, enfim, tem grandes investidores hoje que têm portfólio, parte do portfólio ali de investimentos já relevante direcionado E a o criptomoedas. armazenamento do Bitcoin é meio complicado, Sim. não? Deixa eu só lembrar aqui para os nossos internautas, né? Aliás, esse Renato Amoedo, né? Não vou usar o 38, o apelido. Teve aqui e está disponível gratuitamente. Você baixa o livro que ele fez.
sobre o Bitcoin. Eu não acabei de ler, li só um pedaço, mas explica, viu? De uma forma Mais didática. didática, né? Então é útil e ainda mais disponível gratuitamente, é interessante. Sim, com certeza. Eu acho que Claro que ele extrapola consequências políticas a partir do Bitcoin, Sim. que eu não concordo. Mas a parte que ele explica o fundamento, que é o fundamento, né? é interessante. Fernando, vai, continua. Não, era só para complementar. Eu acho que hoje tem bastante investidor que busca, né, até para fugir um pouco dessas questões essas wallets, de como armazenar o Bitcoin. Hoje você consegue investir em Bitcoin com ativos listados em bolsa de valores, que traz certa, né, solidez ali para o cliente na hora de procurar diversificar o patrimônio. Então era só para complementar isso que, como você perguntou da questão do armazenamento. Hoje, se o cliente ele quiser fazer um investimento para diversificar o portfólio, ele consegue fazer isso via bolsa de valores. E é impressionante a valorização que teve recente, Sim. né? Tem picos, né? Fernando, eu queria te perguntar mais uma coisa sobre Bolsa de Valores, que você é especialista em energia. Há um folclore que as melhores empresas para pagar dividendo são essas de geração e distribuição de energia, porque eles já têm tudo pronto, é só faturamento. O que você fala sobre essas empresas de energia, Taesa, Equatorial e outras tantas aí? Você falou, só complementar, você falou geração e distribuição. As melhores são as transmissoras. Transmissora, né? Tem razão, eu esqueci desse nome. O que acontece? Você pega uma empresa de energia elétrica, ela ganha uma concessão, né? Que geralmente é renovada pela segunda vez. E no início daquela concessão, ela nasce com uma dívida, não é? Que vai sendo amortizada ao tempo da concessão. Então, em determinado período da concessão, o investimento na infraestrutura acabou. Quer dizer, você tem que fazer manutenção, eventualmente você arremata uma nova concessão, seja numa linha, numa distribuição ou na geração, mas a obra vai acabando. E aí o que acontece? O retorno começa a aumentar por dividendo, não é? E são empresas que capturam a inflação, não é? Essas empresas, elas têm todo ano, a tarifa faz aniversário, não é? Então, determinado mês do ano, sua conta de luz aumenta de preço, que é corrigida geralmente pelo IGPM, não é? Mas você tem, quer dizer, um órgão que fiscaliza a concessão para saber se aquela tarifa é condizente com as obrigações que você tem que fazer, que se chama revisão tarifária, não é? E geralmente é para o bem e para o mal, a tarifa é para cima ou para baixo. Mas geralmente as tarifas costumam subir. Então você ganha mais um prêmio para fazer melhor aquilo que você já faz, não é? Então, em épocas como a gente está nesse cenário atualmente, quer dizer, com os investidores ainda não tendo tanta confiança se as contas do governo realmente vão fechar ou não, o governo está tentando fazer o dever de casa dele, mas a gente vê que pelos movimentos do dólar, da curva de juro, da bolsa, que não estão acreditando muito ainda não. Então, querem mais transparência, mais atitudes, não é? E a gente vê, quer dizer, que as empresas de energia elétrica se aguentam, são empresas de yield. Então o retorno é principalmente pelo yield, não é pelo dividendo. Então você falou muito bem aí, a Taesa, a ISA, a CPFL, não é? Existe uma grande expectativa que a Eletrobras venha a ser de tudo isso, quer dizer, ela tem uma formatação nova. Ela tem uma formatação nova, alguma discussão do governo com os novos acionistas sobre membros de conselho. Acho que quando isso se resolver, e se resolver, ela destrava valor, não é? Você tem as empresas de saneamento, não é? Maduras, a Copasa, a Sabesp, já mudou até a lei dela do pagamento de dividendos a partir de 2026. Sanepar, que está no processo de revisão tarifária, cada vez que sai uma notícia ali, o papel sobe, todo mundo vai atrás desse dividendo. E nesse cenário turbulento, é um serviço básico, regulado, indiferente muito à crise, não é? E que captura a inflação. O que aconteceu com a Light? Então, a Light, ela é um problema assim. Eu sou do tempo que acompanhava a Light, do tempo do Antônio Galotti, lembra?
A Light, ela tá numa região, é a região mais muito complicada, porque ela tem um fenômeno que vem para ela, que é o roubo, O famoso gato, não é? Você tem regiões da Light em que o roubo chega a ser 60% da carga que passa no fio. mesmo? Na média, uns 35, não é? 30, 40, mais ou menos. Que região? Rio? O Rio como um todo. Rio como um todo? O que mas mais? você tem, por exemplo, você tem você tem a Baixada Fluminense, você tem a Barra da Tijuca, você tem órgãos públicos. Eu nunca me esqueço, uma vez, eu acompanhava a Light e um diretor comentou um caso de um determinado hospital que nunca pagou a conta, né? Que loucura. E aí eles não podiam cortar a luz do hospital, porque as pessoas poderiam morrer lá dentro. Então eles falaram, olha, a sua luz está sendo cortada amanhã, já tem aqui uns geradores, não é? E 30 dias de combustível para alimentar o gerador. E agora o problema é seu. Quer dizer, você vê o FRJ, não pagava a conta de luz. Então é um problema... Até cultural, crônico. né? E aí você olha a Light, ela sempre foi uma empresa endividada, não é? E sempre recorria à ANEEL, que é o órgão que fiscaliza, para pedir revisão de tarifa, né? Uma tarifa para combater tudo isso. O que aconteceu? Ela sempre foi alavancada, o juro subiu e ela não aguentou, não é? Mas ela acabou de fazer uma renegociação, não é? Ela propôs aí que as pessoas que quisessem aderir ao plano da nova Light, não é? Que aderissem a uma troca das debêntures, você poderia converter no mínimo 35% em ações, e aí você receberia uma debênture corrigida pelo IPCA mais 5 por 8 anos, e tinha uns limites, tantos bilhões para as ações, tantos bilhões para as hipóteses, e o que extrapolasse isso caiu para uma terceira hipótese, que era um IPCA menor por um prazo mais longo. Acabou acontecendo isso, teve o aval dos credores lá fora, nos Estados Unidos, Europa. Ela já fez toda essa conversão e já entrou com o pedido de renovação da concessão, né? Então, a expectativa é que essa renovação da concessão saia ainda em 2025. E aí essas debêntures que foram convertidas em ações viram ações, ganham uma sobrevida, porque aí você tem um fluxo de caixa longo, né? Para uma empresa desalavancada. Então, a ação vai começar num cenário bonito, não é? E você vê que o fluxo das debêntures, isso vai dar retorno, né? Vai ser pago. Agora, é um problema estrutural ali no Rio de Janeiro, né? O Rio, do ponto de vista até político, estou lembrando aqui que houve um período, na sequência, 4 governadores presos, né? É uma coisa impressionante, né? O que se deteriorou em termos políticos. Agora, eu tinha esquecido, 60%. Absurdo. É um absurdo. Quer dizer, como se alguém entrasse todo mês na sua fábrica e roubasse seu estoque. Estoque 50%, 60%. Você comprou estoque, comprou 100. E ao longo, não é um episódio, é ao longo do tempo. Quer dizer, É um negócio chocante, né? Cultural. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que estamos em Light. Estou lembrando aqui que a mentora da privatização foi a Helena Landau, né? Da Light. A Light estatal e a Light privada, quer dizer, a privatização resultou em melhoras ou em termos de gato, não. Em termos de gato, não. Continua o mesmo problema, crônico dentro da Light. Quer dizer, então ela tinha um problema, além dela ser estatal, tinha esse problema estrutural dos gatos já quando era... Eles desenvolvem uma série de tecnologias, como blindar. Os postes são mais altos, os fios passam por dentro de uma tubulação que a pessoa não consegue furar, quer dizer, se faz algum furo ali, você cai na sede, não é? Eles veem que tem alguém fazendo aquilo. Agora, conforme a região que acontece... Não dá nem para entrar. Vai entrar lá, vai falar, não faz isso, não sai vivo. Não sai vivo. Você falou de passagem da Eletrobras. Jabuticabas brasileiras. Só Brasil, né? Da Eletrobras de passagem. Você considera bem feita esta... Eu não sei se chama de privatização, mas o governo tem menos membros no conselho, mas tem uma boa quantidade de ações e agora o governo atual quer reverter isso. O que você acha dessa formatação da Eletrobras? É exatamente por esse problema, quer dizer, é um problema judicial político. Quer dizer, o governo tem 40 e poucos % do capital, mas foi acordado que na privatização
todo esse montante seria restrito a um único conselheiro, não é? Então ele quer ter de volta 3 conselheiros, não é? Eles estão discutindo, pelo que eu li na imprensa, quando estava mais acirrado esse ponto, tanto o Congresso quanto o Congresso falou coisa julgada e aprovada, não se volta atrás, não é? Então agora, quer dizer, eles estão o Supremo pediu para que eles entrem num acordo. É bem provável que eles entrem nesse acordo, não é? A Eletrobras tem ativos sensacionais, não é? É a maior geradora do país, não é? A maior transmissora do país. Então, eu acho assim, você imagina uma empresa agora que pública com mente de empresa privada, o que não vai poder fazer em termos de novas tecnologias de geração de energia que vão surgir? Agilidade e tudo mais. E aí, quer dizer, ela é uma ação defasada, existe uma expectativa e com essa agilização, essa mudança que vai ocorrer, ela se torna uma excelente pagadora de dividendo. Quer dizer, quando eu recebo os relatórios que circulam aí de alguns bancos e corretoras, todo mundo muito otimista, não é? Esperando se resolver esse ponto. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta, se você puder ou quiser responder, sobre o grupo do Rubens Gometo Silveira Mello, que está tendo A Cosan? A Cosan. Parece que a opção por aumentar a participação na Vale afetou a estrutura de dívida do grupo, enfim. Quer dizer, é um case aí que a turma tem opiniões diversificadas a respeito, né? Olha, eu admiro ele como empresário, ele fez um império. A partir de uma participação minoritária da mãe na usina Costa Pinto. Lá em Piracicaba, né? Aí, menos buyout, ele comprou e foi embora, Ele né? foi, quer dizer... É um dos maiores fenômenos recentes do capitalismo, né? Que a gente tivesse mais Rubens Gometos no Brasil, né? Porque ele construiu, quer dizer, ele é o maior produtor de açúcar do mundo, dentro da Raízen, que é uma empresa, quer dizer, ele controla várias empresas. Na Raízen está o açúcar etanol, ele fez uma parceria com a Shell, né? Então ele tem a rede de distribuição Shell no Brasil, na Argentina, tem no Paraguai também. Você tem a Rumo, que é a antiga LLA, uma potência de logística, uma empresa fantástica. É difícil aparecer um concorrente para a Rumo. Não tem, porque como é que vai fazer aquela ferrovia toda pelo país, não é? A tecnologia, quando você conversa com a empresa, o que eles jogaram de tecnologia nos vagões, nos túneis, né? Tem ramos que passam 2 vagões um em cima do outro para aumentar a capacidade. O desgargalamento na hora de desovar a mercadoria. Aí eles têm a Compass, que dentro dela tem a Comgás, a potência, né, na região de São Paulo, né? Tem mais outros ativos de gás que ela comprou da Petrobras. Você tem a Moove, não é? Que é a antiga ExxonMobil, enfim, uma enorme em aditivados. Você tem a Radar, um monte de terras, 10 bilhões, uma vez que eu vi o número em terras. E você tem a... 10 bi? O último número que eu vi há algum tempo falava 10 bi em terras. Nossa, é muita terra. E aí você tem a participação na Vale, 4,1 ou 4,5%. Quase 5, na Vale do Rio Doce. Que é outra potência, não é? Isso levou a holding até um endividamento que está em 2,9 vezes. Está em 21 bi, 22, né? É um pouco mais. 2,9 vezes. Assim, é uma É luz muito? amarela. Não, 2,5 é tranquilo, 3,5, 4 é luz vermelha. Do jeito que está uma luz amarela, não é? E aí ele sabe que ele precisa desalavancar. Foi tentar fazer o IPO da Moove agora lá fora nos Estados Unidos. Não conseguiu. Não conseguiu por conta do cenário macro e das contas públicas brasileiras. Os investidores não teve demanda suficiente. Se ele tivesse feito isso, ele poderia fazer também a da Compass, que é um ativo sensacional. Aí surgiram rumores de que ele estaria tentando fazer desinvestimentos. Então fala-se hoje que ele estaria vendendo 1 bi em ativos da Raízen, não é? Vai tentar parcerias na Moove e na Compass, e ele tem a Vale do Rio Doce. O que ele achou nessa auction? Não? Não, Nessa rede ele está perdendo dinheiro, rede de supermercados. Oxo.
Ah, não tem muito a ver, não. Mas ele achou algum atrativo, É, não? mas eu acho que foi da mesma forma quando lá atrás a Raizen teve a participação numa farmácia, porque queria fazer dos postos de gasolina no mini shopping. Quer dizer, você vai lá, abastece, vai na farmácia. Como o Grupo Ultra, né? É. E eu acho que, desculpa, o Grupo Ultra fez isso. Eu tô falando errado. Ele não fez, foi o Grupo Ultra que fez isso mesmo. Eu acho que foi alguma coisa parecida. Mas assim, ele tem ativos excelentes. Esse Grupo Ultra está um pouco estagnado. Esse Grupo Ultra. A perda do Paulo Cunha. A perda do Paulo Cunha deu uma balada. As mudanças de CEO. E depois lá atrás, ele tem a Ipiranga, né? A rede de postos Ipiranga. Ele queria crescer, né? Então tentou comprar concorrentes. E por conta da participação muito forte, o CAD não deixa, não é? Então o problema ali é um pouco crescimento, não é? No que crescer, como fazer, mas é uma empresa excelente, né? E a Cosan, quer dizer, ele tira de letra, né? Ele tira de letra, ele arruma só isso. Ele vender tem alguma coisinha. Uma hora ou o mercado melhora, não é? Enfim. Eu acho que deu mais barulho, porque lá, acho que no Esfera ou na Líder, acho que no Esfera, ele é briguento, né? Ele é bravo. E ele foi falar dos juros e foi atacar o governo e tal. Então a turma acha que ele tá... Mas não, é o que você falou. Quisera o nosso capitalismo, ter mais Rubens Olmedo. O que ele Ometo. fez do nada tudo isso, né? É impressionante. Explica uma coisa. O mercado está fechado para IPO. A razão é porque as empresas não conseguem precificar como elas desejam. Porque esse ano não teve nenhum IPO, que eu saiba. Teve um da Sabesp? Não. Teve da Sabesp, a privatização da Sabesp, não é? É. Teve lá atrás a privatização da Eletrobras, né? Mas IPOs de empresas privadas não teve, não tem tido. Não tem tido pelo seguinte, as empresas estão baratas. Então, se eu chegar hoje para vender, por exemplo, eu quero vender uma rede de supermercados. Você fala, olha o preço do Carrefour na bolsa, olha o preço do açaí. Não vende, não é? Então, você tem muita coisa represada. O que você tem de empresas boas que desejam vir ao mercado, já anunciaram. Fala-se na CSN fazer a operação de cimento. Na Vale falava-se, agora não tenho falado mais, fazer o IPO da Vale Metais, não é? A própria Cosan isso cria fazer valor. o IPO lógico, porque você reprecifica aquele ativo, não é? E aí as pessoas olham para o todo e falam, puxa, tá tão barato, isso vale mais, não é? Estão pagando mais. Isso, quer dizer, a gente tem a ver com o momento do juro alto, não é? Que inibe também, as pessoas ficam mais na renda fixa e menos na renda variável. Embora a economia esteja indo muito bem nos últimos trimestres, né? A gente ainda vê uma economia forte, né? Mas os ativos não se precificam assim. Fernando, fala um pouquinho, se puder, da CSN. O Benjamin Steinbrück foi meu contemporâneo, né, na graduação aqui da GV. Eu jamais esperava, não que ele estivesse aquém do mérito que ele teve, mas na origem, né? Era um grupo, o Grupo Vicunha, do ramo têxtil. Sim. E aí o Benjamin peitou lá Hermínio de Moraes. As privatizações lá atrás. E levou, impressionante, né? Um case, né? O Benjamin é um fenômeno. Levou a CSN. É outro fenômeno. Levou a CSN. Só quero acrescentar uma coisa, que é por dever de justiça até. Eles foram pioneiros quando foi privatizada a CSN, foi no governo Itamar Franco, foi a primeira grande privatização e havia um temor de que a regra mudaria. Não havia uma confiança completa no governo Itamar Franco e eles foram pioneiros, né? Foi o pai do Benjamin, que era o criador desse império, né? Que vamos dizer, eles tiveram esse vislumbre, enxergaram longe, né? Mas a ideia, será que foi do pai? Foi do pai ou do... O pai com certeza deu aval, mas me parece, posso estar equivocado,
que a ideia de vamos, foi do Benjamin. O Benjamin queria, sempre, eu vi já comentários que ele queria, não é que ele desprezava, mas ele olhava com um pouco menos de interesse o ramo têxtil. E achou que devia diversificar, né? Rabinovich, esqueci o nome do pai do Benjamin. É Mendel. Mendel Steinbrück. Olha, ele foi lá, quer dizer, você falou muito bem, ele começou na CSN, a privatização, comprou a CSN, aquele negócio estava meio sucateado, né? É uma planta enorme ali em Juiz de Fora, né? Ali. Volta Redonda. Volta Redonda. É que eu falei Juiz de Fora porque uma vez eu peguei o trem da MRS, fui até Angra para conhecer a ferrovia, e a gente parou dentro de Volta Redonda da CSN. Então, tá correto. Ele comprou a CSN, não é? Veio a MRS Logística, comprou participação na MR Logística, que é uma excelente ferrovia, não é? Partiu para Vale do Rio Doce, na época da privatização da Vale. Depois descruzou, né? Depois descruzou, junto com os Hermílio de Moraes, ali, que também tentaram, não é? E aí, quer dizer, descruzou, ficou com Casa de Pedra, que é uma mina que tem um teor excelente, não é? Foi para o ramo de cimento, não é? E aí teve a grande sacada, porque a empresa estava endividada, não é? E quando teve aqueles acidentes lá da Vale do Rio Doce, o preço do minério explodiu, não é? Ele aproveitou aquele acidente, fez o IPO da CSN Geração, pegou um dinheirão e desalavancou a empresa e saiu para cima de cimento. E ele é um que quando a privatização, o cenário melhorar, vai fazer o IPO da CSN Cimentos. Sim. Uma potência. Você, me diga uma coisa, uma das polêmicas que tem no mercado, apesar de já fazer acho que 30 anos que privatizou, é a Vale do Rio Doce. O governo tem a Golden Share, mas eles não participam. É o fundo de pensão do Banco do Brasil, que é um dos maiores acionistas. Aliás, o Binho quis fazer o novo CEO, não conseguiu, né? O que você enxerga? Como você enxerga a interferência do governo querendo escolher o CEO? Porque é uma empresa, uma corporação hoje, não é? E funciona muito bem, e tem mais empregados do que antes, e paga mais impostos do que antigamente. E por que o governo não tem outras coisas para se preocupar do que interferir na Vale? Olha, a Vale do Rio Doce é uma potência, né? Ela é uma potência e, assim, na época da privatização... Desculpa. Na época da privatização, se discutia muito, né? Ainda foi no Fernando Henrique. Se aquele valor era correto ou não era, como fariam. Então, se criaram as famosas debêntures perpétuas. Tudo que for acima de tal volume, enfim, extrapolar em determinado preço, etc., você remunera isso através das debêntures, não é? E foi feita a privatização. Quer dizer, logo depois daquela privatização, a China acordou. A China veio... Foram anos seguidos, décadas, né? Da China migrando a população do campo para a cidade, construindo cidades inteiras, né? Eu me lembro o número, a cada 5 anos se migravam cerca de 100 milhões de habitantes da China. Imagina, meio Brasil. Meio Brasil. Então você precisa construir tudo, né? Prédio, infraestrutura, tudo isso. E era o aço, e aço de boa qualidade. Então, a Vale do Rio Doce foi um espetáculo, né? A China está dando essa engasgada agora, né? Enfim, mas acho que o Trump vai fazer ela agir mais rápido, não é? Para se preparar lá para frente. E ela, assim, multiplicou muito o resultado dela, porque ela aguentou no passado as despesas que ela teve ali com Brumadinho e Mariana, não é? Nos acidentes, e ainda fez o projeto de Carajás, a expansão de Carajás, não é? E se tornou uma excelente pagadora de dividendos. O governo na Golden Share ele tem limitações sobre alguns pontos, não sobre o todo. Mas eu acho, assim, pelas declarações que eu vi, não estava lá dentro, que o governo gostaria de ter uma empresa mais participativa, não é? Então, eu acho que também pesou em cima da Vale aquele cenário, bom, o atual CEO vai sair, quem vai entrar, não é? E também se falavam que os valores pagos pela Vale nas indenizações eram baixos. Tudo isso foi resolvido. Ela fez um acordo, esse CEO tem
enfim, o governo parece que aprecia, não é? Então, eu acho que a Vale, assim, Mas essa quem vai ajudar ela é a China quando melhorar. Mas essa interferência, estou lembrando aqui enquanto vocês estavam falando, essa interferência do governo, quando era o CEO Roger Agnelli, lembram? O Lula já... o Roger Agnelli resolveu puxar o freio de mão, né? E o Lula falou, pô, quero que acelere, etc. e tal. E o motivo da saída do Roger Agnelli foi um desentendimento de visão futura entre o Lula e ele, né? Aliás, o Roger Agnelli que morreu muito cedo, né? Um desastre de avião. Um desastre de avião. Não precisava comprar um avião kit, né? E montar, né? Parece que é um episódio lamentável. Né? E naquela época o preço do minério não era negociado na bolsa. Então você tinha duas negociações. O preço você negociava para a Europa e depois um outro mês para o Japão. Eu me lembro que no Japão fechava para a Ásia como um todo. Eu me lembro, ele foi na Ásia, fechou 100% de aumento de um ano para o outro. Né? Impressionante. A margem da empresa agradece. Vocês comentando sobre Vale, lembrei que o fundador, o cara que bolou foi o Eliezer, né, Batista, né? E aí lembrei do case que sempre vale a pena discutir, o case Ike Batista, né? Que ele consegue, de mineração ele manjava, né? Manja. Que vendeu o projeto de conceição do Mato Dentro até o Açu, vendeu para a Anglo América, os internautas que duvidarem desse número que eu vou falar, l'argent sur la table, 5 bilhões e 300 milhões a Anglo American pagou pela mineração Conceição do Mato Dentro. Ele derreteu 5 bilhões e 300 milhões em 6 meses, enfiando na OGX. Na OGX. É um case, né? A OGX, e na época a empresa também a MPX. A MPX. Que era de energia elétrica. Eu, no lugar dele, eu acho ele um estoico. Porque eu, no lugar dele, daria um tiro na cabeça. É 5 bilhões, né? É impressionante. À vista, né? Porque e aliás, algo que ele bolou por bombeamento, passando por 19 municípios, num diâmetro. Mineroduto de 90 centímetros de diâmetro, né? Da mineradora até o Porto de Açu. Que, aliás, o Porto de Açu é outra concepção legal para burro, né? É um porto que tem um calado excelente. Calado excelente, é um visionário, né? Você tem a falar sobre esses grandes bancos? Mas deixa só ele fazer uma consideração antes dos bancos. A tua pergunta é espetacular, mas só queria fazer uma homenagem ou uma crítica ao Ike também. Não precisa, só para... Porque o Ike está na história do capitalismo, né? Olha, ele tentou, não é? Ele tentou fazer uma coisa muito grande. Infelizmente, teve um monte de adversidades pelo caminho, não é? E as coisas não foram daquele jeito, quer dizer, o conteúdo que tinha dentro da OGX não era o que ele esperava, não é? Ele construiu um edifício enorme, mas o pilar era ruim, né? Foram mais esses pontos. Ele tentou. Boa. Tomara que ele venha com ideias boas e que acerte. A tua resposta é simpática, é generosa. Então, sobre os bancos, os bancos brasileiros, esses grandes bancos, são muito sólidos, não? E o que você sente? Eles foram afetados por esses bancos de rede, sem agências, tipo Nubank e outros. O que você vê desse mercado? Porque a gente vê o Itaú transbordando de lucro, indo muito bem com todas essas coisas aí, não? Essas novidades. Você olha o Banco Itaú, é um banco de engenheiro, não é? É um banco, junto eles, Santander e Bradesco, consolidaram o setor bancário. Compraram diversos bancos, bancos estatais, Banco Mercantil de São Paulo, pelo Bradesco, não é? Bank Boston, Unibanco, fusão com o Unibanco, BBA, enfim, uma série de bancos. O Itaú, eu tenho uma visão dele assim, é um banco de engenheiro, é um banco que há mais de 10 anos falava que o foco não é agência, o foco é alta renda e o foco são empresas, não é? Então, ele está surfando o que ele plantou, não é?
a gente vê o ROI que ele dá e os resultados que ele dá, não é? Eu trabalhei lá por 11 anos, aquilo é uma potência, é uma máquina de dinheiro. A marca Itaú vale tanto quanto, né? Quer dizer, é impressionante. A marca, né? É uma potência. Quando você vê o Bradesco, era um banco que tinha uma outra visão, ele era controlado por uma fundação, não é? Então, por ter uma fundação, tem um lado social, e ele escolheu mais a parte de crédito, a pessoas físicas, o cartão de crédito. Quer dizer, não tanta tecnologia, veio o juro, a gente viu o que aconteceu. E faz muito lucro com o seguro, né? Seguro, então, mas é outro banco que também está esperando o IPO, dizem aí, para destravar. Para fazer o IPO, está esperando o mercado melhorar para fazer o IPO da seguradora. Mas é um banco que, enfim, veio toda essa tecnologia, o juro alto, o problema da Americanas, que pegou todo mundo, né? Sofreu, mas está de pé aí, já prometeu, já fez declarações que até 2027 entrega, e não tenho dúvida disso, não é? Vai voltar a ser o que era, e já está voltando, não é? Você vê o outro banco, quer dizer, o Banco Santander, que não é tão grande quanto os demais, não é? Também consolidou bastante, já tem uma outra visão, não é? Muita pessoa física está tentando deixar de ser isso. E você chegou num Nubank, olha aqui o que é. Interessante, só um comentário, o Santander, a filha assumiu, né? A filha e tem o pique do pai, né? Impressionante. Viaja para todo lugar. É impressionante. Né? E o Nubank, quer dizer, chegou um banco digital prático para cliente jovem, não é? E eu acho que isso, quer dizer, o que ele fez propiciou o Itaú também, vou me reinventar nesse ponto, fez o Bradesco ver mais necessidade de investir em tecnologia. A gente teve o Inter, né, que também fez o IPO dele lá fora. E eu acho, quer dizer, que a gente passa, antigamente você passava pelas essas grandes avenidas de São Paulo, né? Você via, ou era agência bancária, ou era clínica de saúde, não é? Hoje em dia não tem mais essas agências bancárias, é raro ver, não é? Tem bairros que sumiram quase todas, sobrou uma, não é? Porque eles querem que você faça pelo aplicativo, pelo telefone, não é? Então, todo esse avanço da tecnologia hoje vai fazer eles crescerem muito ainda. E estão entregando todos um belo resultado. Entendi. Tá certo. Olha, excelente. Eu sabia que ia ser bom, mas vocês superaram a minha expectativa, pelo menos, com certeza do Luiz também. E eu queria fazer aqui presencial o convite, né, que vocês retornem, porque é muito esclarecedora a conversa, né? E obrigado, Fernando, a sua experiência de mercado, você deu uma verdadeira aula aqui para nós, né? E vai ser muito útil para os nossos internautas. Eu queria agradecer bastante vocês. E em janeiro aqui, quem sabe, se a agenda de vocês permitirem, vocês voltarem, né? E fazer mais uma rodada, viu? Né, Luiz? Com todo prazer. A gente que agradece aí a oportunidade. Uma verdadeira aula. Muito bom poder falar, né, do que a gente faz ali no dia a dia com tanta paixão. Acho que até pegando o gancho nessa última colocação de vocês em relação aos bancos, acho que apesar desses grandes players, eu acho que está tendo uma mudança mesmo de cenário. E eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento junto com o Bresciani, porque eu acho que hoje o brasileiro tem melhores oportunidades para buscar, seja para investir melhor o dinheiro ou para cuidar melhor, né, da parte de banking, cartão de crédito. Eu acho que a gente tem muitas opções e boas opções, né? Então, é um prazer estar aqui e vai ser um prazer continuar o papo com vocês. E obrigado aqui pelo convite. Foi um privilégio poder compartilhar um pouco. O privilégio é nosso. E esse é um podcast, ele é nichado, né? Então, é economia, negócios, né? Política também, claro. Mas, então, vocês vão estar falando para um público que está interessado nesse assunto e também tem conhecimento. Enfim, a repercussão é grande, né? Não é um podcast mais popularzão, tipo Podpah, né? Ou mesmo Flow, né? Com esse foco. Muito obrigado. Muito bom, eu privilégio também. Muito obrigado. Feliz Natal para vocês. Para vocês também. Boas festas para nós. Obrigado, que venha um bom 2025 aí para nós e para a economia. Um pouco menos de volatilidade. Se Deus quiser. E obrigado, Luiz.
O Luiz é meu parceiro de outras empreitadas, né? E sempre traz contribuições. E parabéns pelo sucesso de vocês aí. Obrigado. É recente, o podcast foi constituído em fim de junho e pegou, né? Pegou. Sucesso exponencial também, que vocês continuem nessa jornada Se aí Deus muito quiser. bem sucedida. Eu acho que o segredo é isso, a gente convida gente de primeira categoria Pô, e aí o sucesso é garantido, gente né? boa atrás gente boa, né? É isso aí. É Muito isso aí. bom, obrigado mais uma Obrigado. vez. Obrigado. Então, janeiro vocês voltam. Fechado. Mais para Combinado. fim de janeiro, tá bom? Vai ser um prazer. Obrigado a todos, obrigado, Luiz. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado.